Opa, tudo bem? Eu me chamo Rose e eu tenho uma pergunta pra você. Você almoçou fora de casa hoje? Talvez ontem? Ou pediu comida no iFood alguma vez esse mês? Muita gente vai dizer que sim, porque isso soa comum, né? Quase que banal nos dias de hoje. Mas essa pergunta é curiosa quando você tá vendo de outra ótica, de dentro do processo. Eu trabalho como motoboy quase que todos os dias. E isso é muito importante pra mim porque financia os investimentos que eu fiz pra me sentir adulto. Na verdade, essa ideia só surgiu enquanto eu tava trabalhando. Eu precisava escrever o roteiro pra algum vídeo e eu olhei aquelas mesas e aquelas cadeiras e aquelas pessoas e eu comecei a refletir sobre como a entidade restaurante está enraizada na nossa cultura. E como, na verdade, eles não são só lugares que servem comida. Você vai nele pra celebrar aniversários, pra almoçar com a família, pra sair com seus amigos, pra fechar negócios. Entende? Ele tá permeando muita coisa na nossa vida. E toda essa reflexão me trouxe algumas perguntas de por que a comida tem esse significado, ou quando surgiu o primeiro restaurante, e se ele mudou muito desde a época que ele foi criado até os dias de hoje. E eu fui investigar sobre isso. E essa investigação me despertou um apetite voraz, mas não por comida, e sim pela história por trás dela. A comida ela sempre foi central para a humanidade. E não só pelo seu valor nutricional, mas sim porque comer transcende o ato de se alimentar. É uma expressão de caráter e identidade. Portanto, comer não é uma atividade humana central somente pela sua frequência, constante e necessária, que acontece todos os dias, mas sim porque ela é a primeira esfera onde se permite algum tipo de escolha. E através dessa escolha, a comida assume caráter cultural, carregando significados históricos, geográficos, econômicos e culturais. Por exemplo, você já parou para pensar por que nós comemos arroz ou feijão? Ou por que bebemos café? Esses hábitos não são apenas preferências, mas sim parte da nossa expressão cultural e, por consequência, da nossa identidade como brasileiros. Até mesmo as coisas que a gente não come podem carregar significado, como por exemplo as restrições alimentares em práticas religiosas. A comida também tem o papel de fortalecer vínculos, seja comendo em casa com a sua família ou em grandes festas de casamento ou outros tipos de celebrações. O alimento cria pretexto para você ter conversas sobre o seu dia, comentar ideias, ou até mesmo celebrar através dele. Todo mundo já ouviu o parabéns pra você, eu só vim pra comer? E sabe, o bolo, o próprio bolo é a representação máxima de celebração na cultura ocidental. E além de aproximar, a comida também comunica. Oferecer um café ou um bolo pra visita é um sinônimo mundial de hospitalidade ou adoção de um tom amistoso, como os moradores da Ilha Sentinela do Norte, que apesar de serem um povo isolado e com histórico de recepções violentas, ainda recebem a mensagem da mesma forma que a gente. Esse vídeo que eu tô mostrando pra vocês ilustra bem isso, onde eles entendem que a doação de alimentos por parte dos estrangeiros é um sinal de paz, então eles agem amigavelmente. Mas a comida não é só união, ela também pode ser poder, hierarquia e desigualdade. A divisão de alimentos está diretamente ligada com as distinções de classe que a gente tem, onde as pessoas com mais capital têm mais e melhores alimentos, e as pessoas com menos capital têm piores e menos alimentos. Essa distinção ela pode acontecer até mesmo na forma com que os alimentos são consumidos, sabe? Você já foi num restaurante cheio de etiqueta, onde tinha que comer todo certinho? E isso acontece há muito tempo, desde a invenção da agricultura, que era reservada à mão de poucas pessoas com poder. E aí entra a questão, o alimento sempre foi e sempre será uma mensagem de status e poder. A gente precisa falar também de comida como história. Os egípcios, os gregos e até mesmo os romanos comercializavam comida, mas eram alimentos simples, como pães, vinhos e queijos. E eles eram focados normalmente em viajantes ou pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Em Roma, por exemplo, existiam os thermopolia, que eram pequenos estabelecimentos que serviam pratos rápidos pra galera que tava trabalhando. É o famoso PF do trampo do mundo antigo, sacou? E você reparou que esses estabelecimentos focavam principalmente em viajantes e trabalhadores? Isso acontece porque na antiguidade, comer fora de casa era significado de que você pertencia a uma classe mais baixa da sociedade, e não o contrário, como é nos dias de hoje. E então acontece uma coisa que muda pra sempre a história da humanidade. O Império Romano chega ao fim e dá início à Idade Média. E agora na Idade Média as tabernas e estalagens continuam oferecendo esse tipo de serviço. Mas novamente, você só pode comer na hora que tá disponível a comida e você tem que comer o que tem lá. E é nesse momento que surgem as guildas culinárias. Elas podiam definir quem podia ou não podia vender comida dentro das cidades. E elas até interferiam, na verdade, na forma com que os pratos eram preparados. Mas talvez isso aí seja assunto para outro vídeo. E todo mundo como eu deve estar surpreso de pensar, nossa, a Anvisa é bem antiga, né? É, a vigilância sanitária é
bem antiga. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre guildas medievais e, tipo, com o que elas se tornaram hoje em dia, eu ficaria muito feliz em fazer. Então, comenta aí embaixo. Mas o termo restaurante mesmo, ele só nasce em 1765. Quando um cara chamado Martin Grosset de Chantussier? Enfim, esse nome que tá aparecendo aí na tela, eu não sei falar francês. Ele abre um estabelecimento que vendia sopas e caldos, que ele deu o nome de restauradores. E daí que sai restaurantes. E o diferencial do cara era oferecer refeições individuais em qualquer horário do dia. Antes disso, é como eu citei das tavernas, você só podia comer a comida do dia e no horário do dia. E em 1782 surge o primeiro restaurante de alta gastronomia, a La Grande Taverne de Londres. E esse nome é extremamente irônico, porque ele ficava em Paris. Mas embora ele mentisse a sua localização no Google Maps, ele foi pioneiro em algumas coisas. Como os cardápios que a gente utiliza até hoje para escolher os pratos, e mais uma coisa, o atendimento de mesa individual, que originou os garçons. E a Revolução Francesa ela tinha popularizado demais os restaurantes, já que antes os cozinheiros de alta gastronomia pertenciam à monarquia. Mas agora que algumas cabeças rolaram, eles foram obrigados a abrir seus próprios estabelecimentos. E essa treta toda do êxodo dos chefes de cozinha fez com que os restaurantes se espalhassem pela Europa e pelas Américas. No Brasil, o Café Lamas, fundado no Rio de Janeiro em 1874, é considerado um dos primeiros do país, embora ele tenha ficado fechado por algum tempo. Ele foi seguido pelo restaurante Leite na cidade de Recife, que esse sim, funciona ininterruptamente há 140 anos. E durante esse período, os restaurantes passaram a significar sofisticação e status, especificamente com a adesão do menu à la carte. E aí, meu parceiro, pela primeira vez na história, comer era um sinônimo de luxo. E aí chegamos no século XX. Nesse período, os restaurantes são democratizados e os fast foods surgem para atender um público que busca cada vez mais rapidez e conveniência. E surgem grandes cadeias de alimento, como McDonald's, Burger King, Habib's, tudo isso que você encontra no shopping. Elas são as bases que moldaram a nossa interação com o alimento nesse mundo moderno. No século XX acontece outra coisa bacana também. A imigração traz com ela, principalmente para os continentes americanos, a culinária étnica. E é por isso que você adora comer um sushizinho no final de semana. E essa procura do público por mais comodidade, mais conveniência, mais rapidez, faz com que a gente saia dos fast foods e chegamos hoje na era dos deliveries. Graças à tecnologia, a gente banalizou o ato de pedir comida. Antigamente você teria que se deslocar até o estabelecimento, falar com outra pessoa, essa pessoa ia trazer o seu pedido. Hoje em dia a gente resume tudo isso a alguns poucos cliques. E então os restaurantes param de pertencer de vez ao mundo físico. Eles estão dentro da nossa casa, entregues na nossa porta. Os restaurantes, eles não são só lugares que a gente mata a fome. Eles são um palco onde a cultura, a identidade e a história se encontram. Onde cada prato servido é um pedaço da história que te conecta com outras gerações humanas. Eu não sei qual foi sua resposta para a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, mas da próxima vez que você for pedir comida, para e pensa. O que esse prato tá me dizendo? Porque na simplicidade de uma refeição existe uma complexidade cultural que vale a pena ser apreciada. Restaurantes são mais que lugares que servem comida. Eles são mensageiros de tradições, onde o simples ato de comer se torna um ritual de pertencimento e reflexão. Eu me chamo Leonardo Orosi e obrigado por assistir.